A paz do Senhor, meus irmãos e irmãs, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal Enfoque Bíblico, mais uma mensagem de Deus para a sua vida. Hoje eu quero trazer uma mensagem em Hebreus, capítulo de número 12, versículo de número 1 e versículo de número 2, que diz o seguinte: Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado, que tão de perto nos odeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Meus irmãos, esses dois versículos que nós lemos, eles são simplesmente de uma riqueza extraordinária. Precisaria de horas aqui para poder explicar tudo sobre esses versículos. Mas eu quero trazer um breve resumo, uma breve síntese, aplicando aqui para os nossos dias. A primeira coisa que o escritor aos Hebreus começa a dizer aqui no capítulo 12, nos versículos que nós lemos, é que nós estamos cercados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Claro que naquela época, ele se referia a todas as igrejas, aos apóstolos, a todos aqueles que conviveram com Jesus. Mas atualmente nós também estamos cercados de um grande testemunhas. Por exemplo, você deve ter o seu pastor, a qual tem e está tendo diversas experiências com Deus, e com certeza ele deve compartilhar algumas com a igreja. Então você tem o testemunho dele. Você tem o testemunho de outros irmãos, de pregadores, a qual devem ir até a sua igreja contando milagres que Deus faz. Então, nós estamos cercados também de uma tão grande nuvem de testemunhas. E diante disso, sabendo que realmente o nosso Deus, ele é um Deus vivo, nós devemos deixar todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. É isso que está escrito no versículo. Meus irmãos, será que nós, sabendo que Deus vive, sabendo que Jesus vive, sabendo que o Espírito Santo vive, será que nós temos deixado o pecado ou abraçado o pecado? Será que na sua vida ela condiz mais com a Bíblia Sagrada ou ela condiz mais com o jeito mundano de ser? Então é uma coisa que você tem que refletir. E aí ele continua dizendo: e deixando esse pecado, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Você tem que ver as testemunhas, ver que Jesus vive. Vendo isso, você tem que deixar o seu pecado. Deixando o seu pecado, você corre com paciência a carreira que está proposta. Mas calma aí, Felipe. Como que eu vou correr com paciência? Geralmente quem corre está com pressa, geralmente quem corre quer chegar logo. Como que ele pode ter paciência? Meus irmãos, correr com paciência, sabe o que é? É ir sempre avante o máximo possível, mas com paciência, sabendo que tudo tem um trabalhar de Deus. Ou seja, você quer passar em uma faculdade, dê o máximo de esforço que você tem, corra. Dê o máximo de esforço que você tem, mas com paciência, sabendo que você está submisso à vontade de Deus. Você quer um cargo que você tem pedido a Deus, busque ele, almeje ele da maneira correta. Faça isso correndo, dedicando-se o melhor possível, mas com paciência. Ou seja, sabendo que existe um tempo de Deus na sua vida. E para concluir, depois do escritor aos Hebreus dizer tudo isso, ele diz no versículo 2, ele diz: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra de Deus. Não existe nenhum exemplo maior para nós do que o próprio Senhor Jesus. Ele é um exemplo de suportar o sofrimento, ele é um exemplo de suportar a angústia, ele é um exemplo de amar o próximo, ele amou o próximo. Ou seja, sempre na sua carreira, sempre na sua jornada que você está correndo com paciência, você deve se espelhar em Jesus. Não se espelhe
em novelas da Rede Globo, não se espelhe em seus amigos e colegas que preferem o bar do que ir para a vigília, não se espelhe naquelas pessoas que têm um jeito profano de levar a vida ao invés de um jeito com temor e reverência. Se espelhe no próprio Senhor Jesus Cristo e naqueles que são seus servos, que estão cada dia mais e mais buscando a graça e a bênção de Deus. Meus irmãos, como eu disse, esse versículo 1 e 2 de Hebreus capítulo 12 é simplesmente riquíssimo, mas eu trouxe essa breve síntese hoje para poder aí abençoar a sua vida. Eu recomendo que você leia na sua casa, estude esses 2 versículos, porque com certeza o Espírito Santo vai te revelar muito mais para a honra e glória do Senhor. Amém? Se você gostou desse conteúdo, entre em nosso site www.enfoquebiblico.com.br. Lá tem muito mais estudos bíblicos, principalmente para pregadores do Evangelho. Se inscreva no nosso canal, curta essa mensagem e compartilhe também para aquelas pessoas que você sabe que está precisando desta palavra, porque isso ajuda muito na pregação e crescimento do reino de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Fica na paz do Espírito Santo.